Boa tarde, mais uma vez. Retomamos os trabalhos desta 12ª Conferência de Valor APA para dar início à última sessão plenária temática, cujo tema é Que trabalhadores em saúde queremos ter em 2033? Como orador da sessão, temos o prazer de receber Jorge Valiotis, da European Health Management Association. Para comentar esta sessão, temos o prazer de receber Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Cristina Prudêncio, diretora da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto, Luís Carvalho, diretor da Escola Superior da Enfermagem do Porto e Sónia Dias, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública. Peço a todos que se dirijam ao palco. A moderação desta sessão estará a cargo da jornalista Ana Peneda Moreira, a quem passo a palavra. Boa tarde, everyone. My name is Jorge Valiotis. I'm the Executive Director of the European Health Management Association. I'm not yet fluent in Portuguese, so I'm going to have to speak to you in English, and I hope that I can communicate that in a way that's comfortable for you. I'm going to talk to you about the topic of what health workers do we want to have in 2033. And in my presentation, I'm going to talk to you about some of the work that's happening across Europe so we can understand what is our current understanding of the challenges. I'm going to give you some examples of the thinking and the planning that's happening in order to answer this very difficult question. And then I'm going to tell you about some opportunities where your questions and your thinking can be involved over time. And finally, I'm going to tell you about some of the actual occupations that we know are emerging, and I'm going to explain those to you at the end. But before I do that, I want to first start by talking a little bit about how the world has already been changing. And I don't think you'll find anybody today who wouldn't agree that the world is changing a lot. But I would tell you that the world is changing significantly faster in much bigger ways than we think, right in front of our faces, and we don't even see it. So I'm going to tell you a couple of stories before I get to my slides. The first story is about migrant healthcare workers. So that's a common known topic, and I'm going to name that again shortly. We know that they're moving across borders. Already we have Africa saying to Europe, stop taking our people. Stop taking our people. We also know in Nigeria that there are thousands of nurses graduating but don't have jobs to go into. So they want to migrate. So there's a tension there. And I'm not saying anybody is right or wrong there, but even in some of the countries who don't want us to take healthcare workers are producing healthcare workers in their attempt to rebuild their countries, but they then don't have somewhere to place them, but Europe is hungry and ready for people, as is North America, as is many other countries. So these are some of the tensions. Now, just now they're tensions, and I can talk to you as a case study, but these tensions are going to get much bigger and much harder because the shortage of healthcare workers globally is massive, and we can't fix it. So there is a country who have a different idea. Now, I talked to some of you about this at lunch, so I'm not going to ask you, but if I ask the rest of you, can you think of a country who has a plan B, which does not involve people, to fix their healthcare workforce shortage? Can you think of a country? So the country I'm going to give you the example of is Japan. So Japan, right now, this is not a story or a fantasy, right now are building an army of robots to look after their people. That's in production right now. And some years ago, I worked for the University of Edinburgh, and they have a very good medical anthropology facility. And so they were sending medical anthropologists to Japan to interview people to understand what is this relationship like between humans and robots. And will humans accept robots as our carers and as our healthcare workers? And what they had shared with me is humans had said, we would prefer this. We would prefer to have a robot look after us than be a burden on our children.
Now, look, I come from Greece. My grandmother wants to be a burden on her children. Like that's part of our cultural value. But it's going to get to a point where we're going to run out of people. So that's one example where Japan are actually doing that right now. Now, I'm not talking about humanoid robots that look like a person. These are almost like a factory machine that will pick you up sensitively and get you out of bed, take you to the toilet. It can fetch you a meal. It can pick things up for you. So simple home-based tasks is where we are now. But you can imagine the speed at which this will improve as we go to market. So that's a story from Japan. And has anyone seen any of the work coming out of Japan or any of their robots? Have you had a chance to, maybe you saw it in a photo exhibition or something? So they're also testing out lots of very interesting relationship between humans and robots. So they've got different types, ones that look like humans but can't move well enough yet, because they're trying to test which robots are we comfortable with. So that's Japan. Now, another story I want to tell you about is with this rapid digitization of the world, everything's being digitized. You can see it here in Portugal as well. If you go to a supermarket, sometimes a human will serve you, and sometimes a machine where you will scan the items by yourself and then pay by yourself. Now, thinking of these robots and thinking of the machines that we have in Europe that are self-service, that leaves us with a really huge problem in our countries, huge problem, which is, do robots pay taxes? As we replace humans with robots, we are losing tax capital. That means the amount of money that would come into our governments will decrease because we have less taxpayers, and the amount of capital that goes to private corporations will increase because they own the workforce. We're seeing this globally. Look at what happened during COVID. Amazon thrived and other local shops crashed. So there's a lot of money that's gone to one organization or even one person. Is tax being paid on that money? No. And that's going to create an ongoing problem for us. And it creates another problem which relates back to what I was just telling you. And so that problem is we're going to have redundant human beings. We're going to have millions of people, and in fact, entire countries that we don't need. Think of countries right now that do a lot of machine labor, a lot of textile labor, sewing cheap clothes for the big providers. We're not going to need them once machines that are smart enough can sew the clothes for us and create the goods for us. So entire countries are going to become redundant. Their entire population redundant. That's going to hugely impact on our global relations, on where we source technical skills from, and that will have a domino effect into how workers are migrating. So I wanted to start with those stories to say the world is changing very rapidly, and in ways right now, right in front of us. It might happen, it will happen. And then finally, and of course, there's global warming, and where I've noticed in the last few years, we've been dramatically confronted by the reality of global warming. That although we'd all heard about it and knew we had to be careful, now we're in trouble. We're really in trouble. And we're going to be in trouble in a way that means we are so behind we might not catch up, and we have to immediately do radical actions to fix the environmental damage and try and save our planet. These things are known, these aren't my opinions. I'm just giving you some facts, but in a different context. So now I'm going to take you through my presentation with that as my background. And let's see where we go. So I mentioned I come from EMA, the European Health Management Association. We have a vision of excellence in health management for a healthy Europe. And our mission is to support the spread of knowledge on effective health management. And we like to do that to our values, which is quality, inclusiveness, relevance, respect, and excellence. So hopefully you'll experience that from me today.
So we've got members all over Europe, including several from Portugal. So obviously APA is our first one there. Then we have the Public Health School and the Nova School of Public Health. So they've been really active members with us, and I think many of you would have online attended our conference in 2021 that we did with APA here in Portugal. I've talked to you a little bit about the global challenges, and now to be a bit more specific about the workforce crisis. It is here and now. We know that we have increasing levels of psychosocial issues and burnout. We know that we're losing people, not just that they're taking time off work, but they're choosing no longer to be a healthcare worker at all and to do an entirely different job. So ageing is also shrinking our workforce, the shrinking in general, and migrating health workforce I've referenced already. We know we have insufficient investment in education and development. And specifically in that point, I'm talking about some of the new skills. And though I know very good work is happening everywhere, I mean, it's been insufficient and we need to do more. We have increased skills mismatches and medical deserts. Have people heard of the word medical deserts? Is that used? So a medical desert, it's a new term in fact, and it's being used to describe places in countries where there is no coverage of healthcare workers or where citizens cannot access healthcare. And what's interesting about medical deserts is it does not just relate to very big countries, it relates to very small, wealthy countries. Even in the Netherlands, for example, they have medical deserts. So a problem with coverage. And then the other thing that we know is that recruitment won't fix the personnel shortage that we have. So I'm going to give you a very European broad focus. And but what we do know about Europe and about all of our countries is though each context is different, each country is unique and different, but at a high level, we basically have the same problems. Maybe one country is doing a little bit better than another country in one area, but really, in summary, the problems are quite the same. So I'll give you another little tiny story, which is about Iceland. And so Iceland have just calculated that in order for them to have the healthcare coverage of workers that they need in the future, they would require 50% of their current high school students to choose a career in healthcare. That will be the only way they could have a future healthcare workforce that is enough people to look after their citizens. If 1 in 2, if 50% of high school students decide a health career. Now, what are the chances of that happening? It's not going to happen. And it's to really show the point of recruiting won't fix the personnel shortage alone. We need to think very differently. Now, these are just some of the things that we should be doing as good practice for management anyway. But so I show this slide lots of times when I talk about the workforce. But I have highlighted in yellow 3 of them. So understanding your workforce, engaging with them on decision making, and acknowledging the workloads, including what's not seen. So this is me saying we need to be really looking after our people better than we've ever done before, really understanding them and working with them, if we are to even have a chance of thinking of the future. Now, also in orange, I have highlighted provide development opportunities, because next I'm going to talk about upskilling and reskilling. But just as I do that, I need someone to help me with time. How much longer do I have? As long as I want. The countdown timer shows the whole session, so... okay, so I don't have too much more, but I've got a few more things. So upskilling and reskilling is what I just referenced. And so I'm going to tell you very briefly about a project called Be Well. So Be Well is funded by the Pact for Skill, is funded by the Erasmus Plus program by the European Commission. It provides part of the funding towards this. It's a very big consortium. We have 25 members, which includes the health profession representatives, the unions, universities, VET, higher education providers, health management institutes, research institutes, and WHO. So this project is aiming to promote the upskilling and reskilling of the health workforce. It's a 4-year project. We're focusing on green and digital skills.
and it's connected to the Pact for Skills. And we're doing this because we recognise something critically different needs to happen to make sure we have the correct workforce of the future. And we're recognising we don't know the answers. We don't quite know what we need, but we have some ideas, and I'm going to show you what those ideas are. The background to Be Well was, in addition to digital and green, was also looking at social fairness and the European pillar of social rights. So lifelong learning, creating occupations for our personnel that are enriching and gives them the skills to thrive in work. Obviously, COVID recovery would tie into that. And the European Industrial Skills Strategy is also a part of it, because the Commission want to make sure that the health sector and all the industry, all the very different industries, whether it be private hospitals, manufacturers, pharmaceutical companies, the public health systems, all of the different industries can thrive and grow and flourish. That's part of the plan as well. I'll also tell you, just to give you an additional context, this project that we're doing is also being run by transport, by fisheries, by aeronautical engineering, by the Defence Force. So all of Europe's workforces are doing the same type of project at the same time. And we're running the health section. We've developed under Be Well some skills intelligence, and I'm going to show you a highlight of that so far. We're in the early days, but I have something to show you. We're going to establish a strategic plan or a blueprint. Then we're going to launch that, and then we're going to implement some actual pilots of training. So 4 things are happening: getting the intelligence, learning the complicated things we want to figure out, writing that up in a strategy, developing a partnership where everybody, including all of you, can be involved, and then actually piloting some training to see what works and what else we can improve and change. And then we'll learn from all of that and update our strategic plan a few years after the first draft. The strategic plan will have local, national and European targets. And currently we're in internal consultation. And thank you, I can see my time now. Currently we're in internal consultation. And then we'll publish the first draft in June this year at the EMA conference, so that'll be made publicly available then. And we'll spend then a few years really getting input, because like I said, this question of what is this health workforce of the future can only be figured out collectively and together. And then finally, as I said, once we get all the feedback, we'll publish that again in a couple of years' time. We'll launch the strategy at the EMA conference in June in Rome. And part of the strategic plan is also to get into this Pact for Skills. Now, I mentioned there's lots of these strategies. So they're doing it for transport and fisheries and manufacturing, everything. And so all of us are getting involved in this Pact for Skills. It's about building a European initiative where we all say, we all dedicate ourselves to a culture of lifelong learning, to stronger partnerships, and to equal opportunities. So do look out for that. And if you want to get involved in that, you can sign up, and if you share my presentation, you can follow that link, or I can share the links with you. Or you just Google Be Well, and it'd be really great to get people committing themselves to this and feeding back in. I'm going to tell you about 2 other projects very quickly that are also trying to answer this question of who is the health workforce of the future. So there's a joint action on HEROES, and Portugal is a part of that. So you have your central administration, do you want me to read that? Administração Central do Sistema de Saúde is a member. Oh, yeah, good. That got applause. Okay, now I've got a real challenge for my speech. And so what HEROES is doing is it's really looking at data. So HEROES is acknowledging we don't know the size of our workforce. We don't know a lot of the problems. Europe shares this, so we want to improve databases used in health workforce planning. We want to develop effective tools and methods to carry out better planning. And then we want to define the best skill mix needed to carry out health workforce planning. So you can see how that will relate to Be Well. Be Well, as I've just presented, is for all the health professions. So it includes doctors and nurses and health managers and allied health workers. So this last point on having the skills on carrying out better health workforce planning relates to that. So that's HEROES.
And then another piece of work is the EU HPP, the European Health Policy Platform, which has a thematic network that Emma runs on profiling and training the healthcare workers of the future. Maybe some of you were involved in that. We've published a few publications. Another one you'll see is going to come out in September. And that one is focusing on digital, e-health and AI skills. It also has identified communication and patient-centered skills are key. As we keep talking about digital, it doesn't replace the fact that we need patient-centered skills. And in fact, they will become more important as digital increases. It has a big focus on coordination and interdisciplinary skills and on green skills as well. So why do we need these skills? It's obviously to improve sustainability of the health ecosystem. And let me jump ahead to some of the emerging roles, because I have 5 minutes left. I want to leave you with some of the things that we've learned in Be Well so far. We've done 2 policy scoping reviews. So one is looking at what are the actual green skills, what are the actual digital skills that are needed, and what are the actual green skills. People talk about these words, but no matter what language you speak, everybody has a different interpretation of these words. So we did, our scoping review was primarily on the eHaction joint action, which supported the eHealth network report. And they emerged several roles, which were identified also in another report, the McKinsey report from last year that some of you might also know. And so they identified 3 categories: new medical roles, new technical medical roles, and future-orientated medical roles. So let me explain them to you. So this is just a snapshot of this, of this first one, new medical roles. So the new medical roles, this is just some of them. And in fact, we have about 50 listed. Things like care coordinators, collaborator or peer roles, disease management nurses, navigation nurses, patient education nurses, behavioural health professionals, and clinical informatics. And the new technical medical roles, so this is the second one, and this one is really about emerging technical roles. So they're divided into 6 groups. So these technical roles includes management, software, coding, networks, communication, security, interoperability, and education and support. And again, the list is very long. So under each of these 6, I could give you about 20 different job types. But I picked out 3 that I think are interesting, which includes a medical scribe, which is really about patient journey. So you can see we've talked about integrated care for years. And who's doing integrated care perfectly? Who's really answered the question of how to get integrated care perfect? Maybe some, maybe not. So medical scribes are people that will specialise in improving how we do that. ICT health trainers. So these are really about training ICT professionals and potentially reaching predefined standards of ICT technical competencies. And finally, biomedical software engineers, which is quick data access and artificial intelligence, including designing new digital tools and software. So basically, this is talking about the management and the technical skills we need to keep up with the digital evolution. And finally, the future-orientated medical roles. So this is the final category. It's more future-orientated. It includes the realms of artificial intelligence, robotics, radiomics, which can be used to meet increasing health system demands. Now, some example jobs are bioprinting experts. So these bioprinting experts scale the bioprinting materials to create synthetic organs and scaffold them to each patient's needs. So really advancements in how we do medicine. Climate change specialists will also be a big part of how we do health services, because health services are major polluters. They're one of the biggest polluters in our industries. And then also medical cannabis science and business. So I wanted to give you a provocation, an example of some of the different thinking in terms of types of medicine that we have to explore. So those are the examples that I have to show you. I hope it's enough to provoke the panel, and I thank you for having me. And
and I look forward to trying to understand the discussion. Obrigado. Mais uma vez, muito boa tarde. Vamos então para este último painel de debates. Já nos deixou aqui uma série de ideias que podemos debater. Não sei se estamos assustados, mas certamente que o desafio é muito grande e, portanto, vamos tentar, ponto a ponto, perceber de que forma é que os responsáveis pelas escolas que vão lançar os médicos no futuro estão preparados para estes desafios. Eu começaria por pedir a cada um para tentarmos definir, dentro das escolas que lideram, qual é, neste momento, o foco no futuro. Portanto, se há alguma estratégia que assente em algumas destas matérias, porque elas são várias, a questão do envelhecimento da população, o digital, a inteligência artificial, a sustentabilidade, mas bom, vamos ponto a ponto, mas para já começaria por si, Luís Carvalho, na Escola de Enfermagem, neste momento, qual é a visão de futuro e qual é a prioridade? Tem o micro de lapela. Sim. Antes de mais, gostaria naturalmente de cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite. Esta questão que é colocada é de facto uma questão relevante, porque quando fazemos uma reflexão sobre que trabalhadores pretendemos ter na saúde em 2033, em primeiro lugar temos que pensar que saúde, que serviços teremos em 2033. E na Escola Superior de Enfermagem do Porto, uma das principais reflexões que temos feito procura dar resposta àquilo que é a nossa percepção e que os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos têm vindo a apresentar sobre o que é que vai acontecer, o que é que nos vai acontecer a todos nós entre 2030 e 2050. E há um dado que nos tem que preocupar a todos. O número de dependentes no autocuidado, quando nos aproximarmos de 2050, será tão elevado que não teremos trabalhadores da saúde para prestar cuidados a todas estas pessoas, entre os quais, eventualmente, alguns de nós estaremos incluídos. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Prevemos um número de pessoas dependentes no autocuidado que necessariamente carecem de cuidados e que, por via disso, temos que começar a preparar os serviços de saúde, as estruturas, aos mais variados níveis. E essa estratégia passa também por novas formas de formação dos profissionais. Possivelmente os enfermeiros poderão estar na linha da frente naquilo que serão os cuidados a essa população mais envelhecida, isso se não seguirmos o modelo japonês, mas já há essa perspectiva e, portanto, estão a ser tomadas medidas no sentido de apostar a formação também nesse caminho? Sim. Para atingirmos esse caminho, que é uma visão de cuidados integrados, de cuidados de longa duração, há basicamente 3 áreas muito relevantes e que carecem da nossa reflexão. Uma primeira, que a OMS nos anda a dizer desde 2010, aprender juntos, a trabalhar juntos por uma saúde melhor. Isto deveria obrigar-nos a todos nós a fazermos uma reflexão sobre que tipo de profissionais de saúde andamos a formar. Até podem entender, bom, é uma frase feita, que a OMS diz há muitos anos, mas, na verdade, no Porto, tudo temos feito para seguir este caminho. Posso-vos dizer que estão aqui representadas as 3 instituições de ensino superior do Porto, a Escola Superior de Enfermagem do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade do Porto, e nós apresentamos uma candidatura ao PRR, que tinha como ideia original a criação de um centro de simulação. Seria o centro de simulação no Polo da Asprela, mas que iria servir todo o Norte. Qual era a nossa ideia? Era que os estudantes de medicina, os estudantes de enfermagem, os estudantes da área da saúde, da escola de saúde, pudessem aprender juntos. Porque só aprendendo juntos, trabalhamos juntos, melhor. Portanto, esta é uma primeira área que nós não podemos perder muito tempo, não podemos continuar a perder tempo em ajudar os nossos estudantes a todos juntos trabalharem, a aprenderem aquilo que é de facto a saúde. Porque
Só assim poderemos vir a ter a compreensão de quais são as competências específicas, as competências comuns e as competências colaborativas numa lógica de prática colaborativa. Esta é uma primeira área. Uma segunda é da aposta definitiva na supervisão clínica. Não podemos, e permitam-me, estando perante uma plateia de administradores hospitalares, não podemos continuar a desaproveitar a possibilidade de ter supervisão clínica nas instituições de saúde, integrada na qualidade, como é evidente, mas só assim nós estaremos mais próximos de melhor acompanhar a aprendizagem dos estudantes, de melhor acompanhar a integração dos novos profissionais nos serviços de saúde e acompanhar o seu desenvolvimento profissional ao longo de toda a sua carreira. E, finalmente, a terceira variável que eu queria aqui deixar diz respeito ao desenvolvimento pessoal, profissional e cultural dos profissionais de saúde. Há muitos anos que se diz quem só sabe de medicina nem de medicina sabe, isto aplica-se à enfermagem, aplica-se a todas as áreas da saúde. Então temos que apostar definitivamente na valorização pessoal, social, cultural dos profissionais de saúde. Não nos podemos esquecer que uma análise do livro de reclamações de todas as nossas instituições demonstram que a principal categoria de análise que podemos identificar das queixas que os utentes fazem tem a ver com uma categoria que poderemos denominar, ainda mais do que comunicação, de cortesia, da atenção perante as pessoas que procuram os serviços de saúde, e isto tem a ver com o desenvolvimento pessoal, social e cultural dos profissionais de saúde. Portanto, Cristina Prudêncio, como é que se faz esta harmonização de profissionais que precisam de olhar de uma forma mais humanizada para os cuidados de saúde e, por outro lado, sabem também que vão estar cada vez mais distantes fisicamente, possivelmente de alguns doentes, porque quer a inteligência artificial, quer a evolução das tecnologias, empurra-nos para, não digo na totalidade, mas certamente por alguns tratamentos que poderão passar a ser feitos à distância. Pois, nós na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto formamos os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que são basicamente os profissionais de saúde que não são médicos e enfermeiros, todos os outros. Temos 14 licenciaturas, 13 mestrados, 3 doutoramentos em parceria, 3 centros de investigação e uma clínica pedagógica, e portanto somos cerca de 3.300 estudantes numa comunidade que tem cerca de 400 docentes, e portanto somos a maior escola de saúde do subsistema politécnico em Portugal, e efetivamente essa é uma das grandes preocupações que temos ao nível dos nossos cursos de formação e na preparação dos profissionais de saúde. Antevermos tudo isto que tem sido falado aqui, que foi falado ao nível do nosso orador, que cumprimento. Thank you, George, for your talk. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e em si todos os convidados, e de cumprimentar o Dr. Xavier Barreto, na sua pessoa, a organização deste evento, e agradecer o convite, e também dar os parabéns à Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares por todo o trabalho que tem feito em si, agradecer todo o trabalho que tem sido feito. Dizia que na nossa escola temos tido essa preocupação, formamos profissionais muito diferentes, de áreas muito diferentes, e temos tido a preocupação, por um lado, de haver uma formação cada vez mais diferenciada, de modo a que os profissionais, por um lado, possam acompanhar cada vez mais o desenvolvimento do que é a formação tecnológica e o desenvolvimento das áreas do conhecimento, que é vertiginoso nas áreas do diagnóstico e nas áreas da terapêutica, e por isso temos mestrados e temos doutoramentos em parceria. E, por outro lado, introduzir, ao nível das competências transversais, a preparação para olharem o outro, o utente, olharem o outro profissional e serem capazes de trabalhar a nível de equipas interdisciplinares. E o professor Luís Carvalho ainda agora falou do nosso projeto PRR, em que, de facto, lidera a Escola de Enfermagem, o PRR e P-Alliance, onde fazemos parte, juntamente com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, nesta tentativa, entre outras,
de trabalharmos em conjunto os vários profissionais de saúde. E estão preparados para o desaparecimento eventual de algumas profissões que podem sucumbir àquilo que é a evolução tecnológica? Sim, estamos preparados para isso, já pensando noutras. Por exemplo, em setembro vamos arrancar com um novo curso de saúde digital. Portanto, já na senda de algumas das que foram as preocupações aqui lançadas, os desafios lançados pelo Jorge Valiotis, vamos, já pensando no que são estes desafios digitais que se impõem à saúde, lançamos uma nova licenciatura que está acreditada pela AD3SS por 6 anos, a licenciatura em saúde digital, que vai começar em setembro. A licenciatura tem como visados quem? Portanto, quais são os destinatários dessa licenciatura? Os estudantes que, portanto, o objetivo da licenciatura é preparar profissionais de saúde que façam a interface entre os profissionais de saúde de outras valências, neste caso está desenhada mais para a área das terapias, portanto os nossos profissionais de saúde que são fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, que utilizem valências da área digital para fazerem a sua intervenção junto dos utentes, capacitando as valências digitais, usando as ferramentas digitais para atingirem os utentes que perderam, no fundo, essa possibilidade, essas valências para o seu dia-a-dia e para poderem usufruir, no fundo, do que são as suas ferramentas, o seu dia-a-dia, as suas ferramentas e com isso ganharem de novo capacidades perdidas. E temos outras, outra licenciatura, por exemplo, que lançamos há poucos anos, que é a biotecnologia medicinal, exatamente para ir buscar, no fundo, competências inovadoras e responder rapidamente a desafios que se põem, que se colocam à saúde de forma muito rápida e poder dar respostas, como foram faladas também pelo Jorge. E, portanto, estamos preparados para profissões que possam desaparecer e outras que possam rapidamente aparecer. Exatamente. Em função desse desaparecimento. A Talmira da Costa Pereira, e estarão os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, preparados para adquirir outras competências? Foi dado até aqui o exemplo por parte dos Jorge da possibilidade, por exemplo, de um diabético ser monitorizado por um smartwatch. Aliás, eu creio que nem foi nesta apresentação, foi na anterior, e que poder ser monitorizado por um smartwatch que mede os níveis de glicémia e dessa forma receber automaticamente um e-mail ou uma informação por parte do doente que gera ou um pedido de consulta ou, eventualmente, um pedido de contacto para gestão dessa informação que está a ser enviada. Os estudantes que estão a sair agora da Escola de Medicina já estão preparados para estas novas realidades? Pois muito boa tarde. Deixe-me só dizer que eu creio que este exemplo foi do Dr. Alexandre Lourenço e eu agora estava a confundir com a apresentação do Jorge. Muito boa tarde, eu espero bem que sim, mas não tenho a certeza. Não, aquilo que se passa, e eu em primeiro lugar queria desde já agradecer esta oportunidade pela Associação de Administradores Hospitalares and to congratulate our speaker because I think he made quite important points since the beginning. And may I say that the first point that he did not really have an answer. He gave two extreme examples, the example of Japan and the example of Iceland. And both examples are examples of societies that are a little bit closed on themselves. It's not by chance that they are Icelands. And my first, and I will go back immediately to your question, but my first thought is that living in a global world we cannot think of only of local solutions.
these solutions, it's because these countries are not very well prepared culturally and geographically to become really a part in the global world. Because we always will see change. Change is a major important thing that we must consider in our world. But this change means tensions, big tensions, because we have all the borders, all the problems with closing borders, but we want to close borders. We want to close borders in America. We want to close borders in Europe. We want to close borders among our schools, our faculties, our way of doing education. We want to close borders, of course, in Japan and Iceland. But I don't believe, personally, I don't believe, and I am a person that have made a lot of innovations in the Faculty of Medicine. I have pushed forward many innovative courses in technologies, in medical informatics. Now we are having also a new course on digital health and biomedical innovation. I push all the time for technologies. However, technologies will not solve the problems, because no one would like to be dying in the hands, in the arms, as soft as may be, of a robot. Mas enfim, não podendo substituir aquilo que é o ser humano, essas tecnologias certamente que estão aí para ficar. E nesse sentido eu gostaria que voltasse à questão de se as escolas têm que adaptar aquilo que é o ensinamento da medicina também a esta vertente, este cariz da inovação tecnológica. Of course. But just to finish. Eu peço desculpa, mas eu creio que o debate era para ser em português e, portanto... You have a translator. Ok. Mas então, apenas para ficar claro este meu pensamento inicial, é que a resolução destes problemas passa sistematicamente por uma inovação social e por uma adaptação política a todas estas questões. Porque se não tivermos essa noção do político, a noção, por exemplo, que não vamos resolver os problemas a não ser, por exemplo, abrindo a nossa imigração. Os países que têm menos população jovem e que têm mais população envelhecida, obrigatoriamente terão que se abrir a países, a culturas, exatamente ao contrário, têm mais população jovem e menos população idosa. Portanto, nós vamos ter, acho eu, na Europa, que termos muito mais imigração vinda da África, vinda dos países do Maghreb, vinda, enfim, de países de leste. Quer dizer, vamos ter que acomodar muito mais. Mas admite também aqui uma imigração de profissionais de saúde, que foi também Claro. Bom, mas basta. Nós, se pensarmos apenas em Portugal já nos anos 70, 80, imensos, por exemplo, no caso de enfermeiros, imensos enfermeiros e enfermeiras, obviamente, portugueses, iam para a Suíça, iam para o Reino Unido, iam para os melhores sítios da Europa. Portanto, isso é esta migração, por exemplo, de enfermeiros e hoje de médicos. Mas a minha pergunta era no sentido vão, contrário. obviamente, para os locais a minha pergunta onde era lhes no pagam sentido melhor. contrário, portanto, uma imigração, portanto, sermos nós a recrutar, já estamos a fazê-lo em alguns hospitais, recrutar enfermeiros e médicos de outras zonas já lhes disse, do mundo. Da zona do Maghreb, da zona do leste da Europa, de muitos outros sítios. Isso é inevitável. Sónia Dias, então deixa-me aproveitar para dar a palavra à Sónia Dias. Mas ainda não lhe tinha só respondido à questão da Faculdade de Medicina e àquilo que estamos a fazer. Portanto, claramente, a Faculdade de Medicina está, pelo menos em termos da sua direção e não só, está a tentar, e desde há 20 anos, está a tentar corresponder para estes novos desafios. E nós fizemos, ainda há bocadinho estávamos a falar,
Fizemos há mais de 20 anos uma série de cursos pioneiros, desde informática médica, gestão, também fizemos há muito tempo até gestão e economia da saúde, fizemos também a evidência na decisão em saúde, agora estamos com programas de investigação clínica e em serviço de saúde, estamos os mais recentes programas de ciências de dados de saúde e agora estamos mesmo, vamos iniciar, não sei ainda este ano ou no próximo ano, exatamente um curso de saúde digital e inovação biomédica. Portanto, isso não há dúvidas que temos muito que inovar. Também não há dúvidas para mim que o curso de medicina devia ser altamente reformado. Para mim já não faz muito sentido os mestrados integrados em medicina, que são cursos muito longos, em que, por exemplo, hoje nós sabemos que nos países mais desenvolvidos, e cá em Portugal vamos caminhar para lá, uma percentagem bastante grande de alunos, estudantes de medicina, nunca mais irão ser médicos. Há universidades norte-americanas que 30% dos que entram o curso de medicina nunca irão ser médicos, por muitas e variadas razões. E, portanto, estarmos aqui e, um portanto, enorme... que outras saídas profissionais passará a dar esse curso de medicina? Tem a ver com as novas tecnologias? Não só. Nós temos médicos políticos, temos médicos ligados ao marketing, médicos ligados à indústria farmacêutica, médicos empreendedores, ligados a spin-offs, etc, etc. Médicos, quer dizer, licenciados em medicina. Portanto, o curso de medicina, se calhar, há muito tempo que já deveria ser dividido em pelo menos 2, quer dizer, um tronco comum, inicial, etc. E depois só aqueles que quisessem avançavam para um curso mais clínico. E mesmo nas áreas clínicas, mais uma vez, vai haver muitos médicos que não vão ser médicos no sentido tradicional do termo. Parece que até que ainda estamos a viver no tempo do João Semana. Um João Semana agora mais tecnológico, etc, etc. Mas, da mesma maneira que se passa em termos da medicina, também se passa em muitos outros cursos. Aliás, eu não sei muito bem, os gestores hospitalares, provavelmente não têm necessariamente uma escola de gestão hospitalar, mas são oriundos de muitos, porque nós temos aqui 4 escolas que, de alguma maneira, representam, digamos, aquilo que é mais tradicional na área dos cuidados de saúde. Temos os médicos, os enfermeiros, os médicos mais de saúde pública, são assim uma espécie de... Pronto, por acaso não há nenhuma escola de cuidados de saúde primários, mas poderia haver, quer dizer, mas é uma especialidade da saúde pública, como sabe. Agora, se calhar, até vai haver uma licenciatura em saúde pública. Deixe-me só agora dar a palavra também à Sónia Dias, para lhe perguntar pegando um bocadinho nesta pergunta que está aqui frente à plateia, que diferenças, que novas características terão de ter estes trabalhadores de saúde dentro de 10 anos, que é um espaço de tempo muito curto, passará rapidamente. A maioria dos que agora estão a trabalhar continuarão e ainda serão novos, ainda estarão longe da reforma, se não existir outra pandemia, que baixe a idade da reforma, como dizia ontem Graça Freitas. Mas que características novas são essas que é necessário olhar para elas com atenção e integrar nos planos formativos? Sim, muito boa tarde e também queria agradecer ao Dr. Xavier Barreto pela oportunidade de estar neste encontro e de podermos discutir estes pontos que são bastante importantes. Cumprimentar também o Dr. Ricardo Mestre, Secretário de Estado, e nessas duas pessoas cumprimentar os colegas de mesa e cumprimentar a audiência. De facto, são pontos muitíssimo importantes e, pegando na sua pergunta, talvez dizer que, e até ligando com a apresentação que ouvimos, e thank you very much for your presentation, na verdade, o que nos preocupa um pouco mais é que não são desafios há 10 anos, não é? Nós estamos, de facto, neste momento já a perceber que a transformação do ensino tem de ser uma transformação muitíssimo rápida para dar conta dos desafios que nós consideramos que são há 10 anos, mas na verdade estão iminentes hoje. E a Escola Nacional de Saúde Pública, nessa fenda, digamos assim, de preparação dos profissionais de saúde e já mais na parte da pós-graduação,
quer seja em mestrados, especializações e doutoramentos, tem vindo também a preocupar-se com este perfil dos trabalhadores. E há aqui diferentes desafios, porque se, por um lado, é muito importante esta ideia da competência e do conhecimento específico, e ele é também cada vez mais específico, temos simultaneamente o desafio daquilo que chamamos, como já vimos, das competências transversais, que são muitíssimo importantes e cada vez mais na questão, por exemplo, da gestão, que muitas das vezes pensamos na questão da gestão mais tradicional em saúde, mas naquilo que é preciso hoje em dia é a gestão da gestão das equipas, da gestão de conflitos, de como decidir rapidamente, e a Covid foi um verdadeiro exemplo de como é que devemos começar a ter os serviços também preparados e os profissionais preparados. E, portanto, nós estamos muito também a fazer uma mudança do conhecimento ou da transmissão do conhecimento de forma mais tradicional e que, apesar de termos muita intenção de o fazermos, na verdade, nas profissões de saúde e nas profissões até mais médicas, que é daquelas que eu também tenho mais conhecimento, ele ainda é verdadeiramente tradicional, muito num sentido de transmissão do conhecimento por si. E ele é tradicional porque de base está tradicional, mas há, sente por parte dos mais novos, esse requisito, ou seja, os mais jovens entram e exigem ter novas valências, ou também eles ainda estão agarrados a isto que é um modelo tradicional? Isso levar-nos-ia até para outra discussão do que é a formação médica e de saúde do ponto de vista mais das licenciaturas e da preparação base. Nós estamos até num ponto de vista depois das pós-graduações, e isso é muito importante, porque hoje em dia, e também é muito interessante, que não são só os profissionais mais novos ou a força de trabalho que vai entrar. Os nossos, e são normalmente antigos alunos, os nossos antigos alunos que são quase todos, ou na grande maioria, profissionais de saúde que estão hoje no sistema de saúde, pretendem alteração das suas e pretendem a atualização das suas competências. E quando chegam à Escola Nacional de Saúde Pública e procurando mais competências, esse déficit geralmente é sentido a que nível? E é uma procura de mais conhecimento, ou nessa procura de mais conhecimento nota-se que há a tentativa de comatar um déficit que eventualmente já deveria ter sido comatado naquilo que foi a formação inicial das licenciaturas, dos mestrados? É muito também em resultado dos desafios que se colocam na saúde atualmente, e esses desafios também têm sido alterados muito rapidamente. Portanto, esta necessidade, até a Escola de Saúde Pública, portanto, prepara, digamos assim, os profissionais de pós-licenciatura, mas estamos também neste momento a fazer um foco grande naquilo que nós chamamos o treino de competências ao longo da vida. E, portanto, e neste sentido, nós temos muito sentido na comunicação com os nossos antigos alunos as competências mais transversais, como eu dizia, da gestão de conflitos, liderança, equipas, tomada de decisão rápida, mas também, e isso eu penso que é, e talvez utilizando parte que ainda não foi mencionado, que é esta ideia da saúde. Nós temos que perceber também, de um ponto de vista do sistema de saúde no geral, que ultrapassa a competência do profissional de saúde, mas que sistema de saúde nós estamos a organizar, do ponto de vista até da organização das entidades, das instituições de saúde, mas também de como é que a saúde se relaciona com os outros setores. E isto vai muito ao encontro daquilo que são os verdadeiros desafios da saúde hoje em dia. Quando falamos em saúde, e até muito ligado como dizia, com o desafio do envelhecimento, da doença crónica, e, por exemplo, esta ideia de que a doença crónica hoje em dia, e o perfil que nós encontramos, é de comorbilidade, por exemplo. A maior parte dos nossos doentes hoje são doentes que não têm uma única doença, têm várias doenças, muitas das vezes associadas àquilo que chamamos dos determinantes sociais da saúde, como a pobreza, as condições habitacionais, e, portanto, como é que vamos preparar os profissionais de saúde para esta visão mais holística das questões da saúde e como é que isso também interage com outras profissões? E, portanto, esta visão muito verticalizada, digamos assim, da formação
começa a não dar resposta verdadeiramente a esta nova ideia da saúde, e, da saúde na competência muito prática e, portanto, só para terminar, competências, por exemplo, mais relacionadas com a visão da promoção da saúde, mais vocacionadas para as questões da prevenção da doença, mais vocacionadas, por exemplo, como é que nos preparamos para que todos nós sejamos capazes de tomar conta da nossa saúde e dos nossos. Porque claramente o sistema de saúde, e este é um dos grandes pontos também de desafio, o sistema de saúde não vai, no paradigma em que temos funcionado, não vai ser capaz de responder aos desafios da doença, digamos assim, que nós vamos ter em conta. E sabemos hoje, só para terminar, sabemos hoje, por exemplo, que é muito mais, e desculpem o argumento economicista, mas começa a ser muito claro que é muito mais barato manter as pessoas saudáveis do que tratar as pessoas doentes. E a minha pergunta para o Luís Carvalho é precisamente por aí, a prevenção, ensinar a prevenir, ensinar literacia ao utente, faz parte dos currículos? Claro, sempre, na verdade, sempre fizeram parte desses conteúdos dos currículos. A questão é... Onde é que se aplica depois na prática? A questão é onde é que se aplica depois na prática e depois quais são as dificuldades que no terreno se colocam. Porque todos sabemos que os nossos estudantes e os profissionais estão especialmente capacitados para fazer educação para a saúde, para participar nos processos de informação em saúde. A questão é que, de facto, faltam outras competências que têm provocado ao longo dos anos uma situação de pouca evolução naquilo que é a tomada de decisão por parte dos utentes que produzam ganhos em saúde. Dito de outra forma, e dando um exemplo, não há dúvida nenhuma que nós somos capazes de dar a informação adequada aos utentes de que fumar mata, mas não temos sido capazes de mudar o comportamento que esse conhecimento deveria promover. Acresce que, para além de tudo isso, e fazendo uma ponte com o que a colega estava a referir... Mas já ouvimos também aqui, nomeadamente através da voz da Ana Sampaio, os utentes dizerem que cada vez mais querem ser capazes de serem autónomos, não só no tratamento da sua doença, mas também na prevenção da doença, portanto, na promoção da saúde. E isso é uma competência que se está a trabalhar nas escolas? Nós chamamos a isso a autogestão da doença crónica. Mas aí já há uma situação de doença, não é? Sim, a minha pergunta era mais no sentido nomeadamente até através daquilo que já são as novas tecnologias, aplicações, que nos permitem perceber eventualmente alguns sinais, que promovem a realização de exercício físico. Se isso também não é uma vertente da saúde para a qual é preciso ensinar os profissionais e ensiná-los também a acompanhar os utentes na prevenção, ou seja, antes mesmo de eles serem doentes. Certo. Sim, mas tinha abordado as duas questões. Uma, da capacitação do doente para ele próprio ser capaz de gerir a sua saúde, e gerir a sua saúde inclui, de facto, a prevenção, portanto, a capacitação para tomar boas decisões que produzam ganhos em saúde, e isto quer dizer que as pessoas sejam capazes de manter a sua saúde, mas depois também capacitar as pessoas para elas próprias serem capazes de gerir as dificuldades que ao longo da vida vamos tendo, e é isso que nós costumamos designar como autogestão da doença crónica. Estas duas variáveis têm que andar permanentemente de mãos dadas, e acredito que não apenas na nossa escola, em todas as escolas da área da saúde, a informação em saúde é decisiva. Todos nós temos unidades curriculares de informação em saúde, em que procuramos capacitar os estudantes para, por via da informação, melhor ajudarmos os nossos utentes a tomarem boas decisões naquilo que é o dia-a-dia da gestão da vida de todos nós. Apesar de tudo isso, importa perceber que as condições e as características da população também influenciam esta capacidade dos profissionais de saúde. Há pouco estava a dar o exemplo do tabaco, porque, de facto, todos os estudos nos referem que muito mais do que a informação, muito mais do que o conhecimento, aquilo que determina as variáveis efetivas em saúde é o comportamento. E
conhecimento e comportamento não têm uma relação direta. É preciso que as pessoas tomem consciência do conhecimento e, através dele, sejam capazes de mudar o comportamento. E, portanto, este é um trabalho que temos feito de forma muito intensa na nossa escola, e acredito que em todas, no sentido de somos capazes de ter profissionais de saúde que, de facto, sejam capazes de influenciar os utentes a tomarem boas decisões, decisões conscientes, informadas, porque através destas é que serão capazes de ter uma saúde mais... E a poupar dinheiro ao Estado, porque geralmente toda a gente perde dinheiro, portanto era uma boa Claro, estratégia para claro pouparmos que sim, sem dinheiro dúvida, sem ao dúvida. Estado. Cristina Prudêncio, a inteligência artificial, que já está presente em alguns campos, o SNS 24 já recorreu a ela durante a pandemia, já faz parte dos livros e fará parte daquilo que são as capacitações dos profissionais em 2033? Sim, nós temos algumas áreas, alguns cursos que estão diretamente ligados à inteligência artificial. Algumas áreas que são muito tecnológicas, falo da radiologia, falo da radioterapia, de algumas áreas que estão efetivamente muito ligadas à tecnologia diretamente e que os currículos dos planos de estudo, as unidades curriculares, incluem necessariamente todas essas vertentes. Há pouco, quando Altamiro, o seu nome é difícil, da Costa Pereiras, dizia que nem todos aqueles que vão para os cursos de medicina serão médicos. Sim. A primeira coisa que me surgiu não foram os políticos, mas precisamente a questão da inteligência artificial. Sim. Há também essa perspectiva de que, efetivamente, dentro de um curso ligado à saúde, seja de enfermagem, seja para seguir a profissão de médico ou do técnico diagnóstico, haverá pessoas que irão funcionar sobretudo como uma espécie de informáticos da saúde? Sim, sim. Os nossos cursos têm uma grande preparação também na área da ciência, nas ciências de dados e na parte, na vertente da vertente do aparelho e do equipamento tecnológico também, e, portanto, as saídas profissionais são naturalmente as primeiras, são os hospitais, as clínicas, etc., mas, por exemplo, nestas áreas mais tecnológicas também têm muito como saída profissional as empresas de equipamento. Por exemplo, nestas áreas que eu falei, as Siemens, não queria falar de empresas, não devia falar de empresas, peço desculpa, não queria fazer publicidade. Acho que os jornalistas não estão atentos, eles é que se preocupam com essas coisas. Desculpem. Mas muitos dos nossos profissionais vão trabalhar em empresas, profissionais da área da neurofisiologia, da cardiopneumologia, vão trabalhar em empresas de equipamentos, porque de facto têm o treino do profissional que está do outro lado e que é o utilizador dos equipamentos. E, portanto, depois vão trabalhar na parte do equipamento e desenvolver equipamentos. Aliás, nós temos um mestrado internacional que agora até ganhou a chancela Erasmus Mundus, com 3,6 milhões de euros, que é o mestrado em Technological, EMA, European Master em Technological, European Master in Medical Technology and Healthcare Business, que temos com a Universidade de Hamburgo e a Universidade de Lille, e agora também entrou Taiwan, em que desenvolvemos exatamente a tecnologia e o plano económico, e os nossos estudantes saem todos para as grandes empresas de equipamento, e essa é uma das grandes saídas que também temos. Sónia Dias, a questão da saúde pública entrou para o nosso dia-a-dia com a pandemia e também com o facto dos médicos terem assumido muito o papel na comunicação social, falando para a população e explicando o que estávamos a viver. E a Covid terá deixado certamente grandes desafios, nomeadamente aquilo que se chama a long Covid. Não sabemos que impacto é que poderá ter no futuro, mas há sinais de que poderemos ter doentes
que durante alguns anos poderão ter sintomas diversos e com tratamentos multidisciplinares. E depois, por outro lado, temos também os investigadores a requerer acesso à informação e compilação de informação, os chamados data centers, que poderão ter aqui autoestradas que vão para lá daquilo que é o território nacional e que poderão andar, a informação do doente poderá andar connosco para qualquer lado onde possamos ir. Isso é ou não também um desafio e isso levará também ou não a um novo perfil daquilo que são os profissionais de saúde, que poderá ter de lidar com um grande leque de informação que o doente traz sempre que chega a uma consulta. Isso é uma exigência que a especialidade poderá deixar de ser tão específica assim, ou seja, terá que haver uma maior abrangência e um maior conhecimento de várias áreas, à semelhança do que acontece, por exemplo, com os médicos de família. Sim, isso, portanto, na sua pergunta levantou múltiplos desafios, de facto, que temos tido, nomeadamente agora até estava a pensar que ainda ontem tivemos uma conferência exatamente na Escola Nacional de Saúde Pública sobre as questões da medicina personalizada e do impacto que essas questões têm, por exemplo, do ponto de vista legal e da bioética e da questão do direito em saúde, que é também uma outra área que temos. Mas com tudo isto em conjunto, talvez dizer que, na verdade, quando pensamos nos desafios para os novos perfis de profissionais de saúde, coloca-se também fundamentalmente, e isso eu acho que é muito interessante também este debate, quais são os desafios que as próprias escolas de formação têm que incutir na forma não só das competências, mas também até das metodologias de ensino que estão a ser implementadas. E eu estava a ouvir os colegas, estava exatamente também a pensar que, por exemplo, a própria Escola Nacional de Saúde Pública está claramente a mudar a forma como ensina e, por exemplo, um ponto muitíssimo importante é novas metodologias baseadas, por exemplo, em estudos de caso e em problemas concretos que os próprios serviços de saúde têm. E, portanto, estamos a fazer neste momento uma ligação muito próxima aos parceiros, quer sejam mais políticos, quer sejam mais de entidades de saúde, ou quer sejam nossos antigos alunos e profissionais, e trazer para a sala de aula exatamente os problemas que temos no dia-a-dia e como é que se poderiam encontrar novas soluções. E, portanto, uma ligação, por um lado, mais próxima de todo o que é evidência e a parte conceptual para nos ajudar em soluções concretas de necessidades reais, isto por um lado, e por outro lado também outro ponto muitíssimo importante, que é como é que a nossa investigação, e sendo uma escola de pós-graduação, muito do nosso ensino é também baseado na investigação, é uma investigação muito mais translacional, ou seja, como é que nós estamos a investigar no dia-a-dia questões que podem verdadeiramente servir para soluções na prática e já na resposta aos desafios das próprias entidades de saúde. E aqui, isso, o seu comentário dizia-nos exatamente isso, quer dizer, se por um lado nós temos, só para percebermos a complexidade, se por um lado nós estivemos agora a falar do impacto do envelhecimento, do aumento da doença crónica que surge cada vez mais cedo, dos estilos de vida, da mudança que cada um de nós tem de fazer na saúde. E eu aqui dizia só um ponto muitíssimo importante, que é preciso ter muito cuidado quando colocamos a tónica em transmitir a informação e aguardar que as pessoas sejam capazes de as assimilar e alterar o seu comportamento, porque isto nós hoje sabemos que tem muito a ver com o próprio contexto e capacidade de cada um de nós a alterar o comportamento. Não vem da informação, isso é claríssimo, vem do contexto de vida que eu tenho e se eu tenho ou não condições para as alterar. E, portanto, colocar a tónica na responsabilidade de cada um de nós pode ser muito perigoso. Mas eu dizia, portanto, temos todo este desafio e, simultaneamente, a escola está também a preparar-se exatamente nisso, de preparar, por exemplo, para a emergência de novas infecções, que é muito provável que aconteça, não é? E, portanto, como é que, ao mesmo tempo, os profissionais se adaptam à doença crónica? Como é que, ao mesmo tempo, se adaptam à emergência e à preparação para a resposta rápida a novas emergências? Como é que se adaptam às questões todas culturais e diversidade
até das necessidades em saúde e dos perfis de saúde das pessoas e, portanto, são claramente E quando falava há pouco em profissionais... competências de gestão, falava também a esse nível, ou seja, de antecipação. Eu li um estudo recentemente a propósito dos 3 anos da Covid-19 que dava conta que Portugal conseguiu até antecipar aquilo que eram os efeitos da pandemia e existiam planos que estavam ativos, não estavam ativos, portanto, foram feitos planos e houve capacidade para antecipar o que era necessário fazer, mas depois isso não foi colocado em prática. E por isso é que fomos, desculpem a expressão, de alguma forma apanhados na curva. Quando fala dessas temáticas de gestão, também é gestão a este nível, não de administração, não de um patamar superior, mas dos próprios profissionais terem capacidade para antever situações como esta recente que acabámos de passar. Exatamente. Portanto, a gestão acaba por ser uma gestão também que vai desde a microgestão das equipas de saúde e da organização de como as entidades estão na gestão diária, como vai aumentando, digamos assim, à medida que o profissional de saúde também vai evoluindo na sua carreira, porque isso também é muito importante. Nós, muitas das vezes, e ao longo do percurso do desenvolvimento individual de cada profissional, ele vai assumindo também diferentes funções, e na Escola Nacional de Saúde Pública, aliás, vemos isso muitas das vezes com os nossos antigos alunos, que entraram, digamos assim, numa primeira formação e que depois vão assumindo outras posições. E, portanto, há este lado da gestão, das competências também transversais, por exemplo, e da capacidade de interligar com as profissões, porque, na verdade, esse é um ponto importante. Nós, neste momento, estamos a falar de ciência dos dados, inteligência artificial, bioinformática, digital, mas, quer dizer, nós não vamos conseguir, e isso é um ponto muitíssimo importante, formar cada um de nós em todas estas áreas e sermos verdadeiros especialistas nestas áreas. E, portanto, como é que as equipas se vão ter que interligar, como é que vamos, na verdade, conseguir trabalhar uns com os outros e abrir também muito mais, que eu acho que é um desafio das nossas escolas, abrir, de facto, a saúde a outras profissões que até nada tinham a ver com a saúde. A Talmiro da Costa Pereira, deixo para si um tema que me é muito caro, a questão da comunicação, porque tem sido transversal também aqui nas conversas, desde a questão da transferência ou não de funções, que foi também um debate que aqui já tivemos, à necessidade de comunicação. A forma como lidamos com os novos utentes passa pela comunicação. A forma como a inteligência artificial poderá atuar, as novas tecnologias, tudo isso é comunicação. Portanto, esse é também um desafio para os profissionais deste futuro próximo, não é? Porque são 10 anos. Pois, eu tinha aqui sublinhado exatamente essas duas palavras. Uma era a comunicação e a outra era a humanização. Digamos, sem conseguirmos comunicar com respeito e humildade e sem conseguirmos perceber exatamente a importância digamos, sermos humanos uns com os outros, porque os humanos são seres gregários e fazem-se e estabelecem-se exatamente ao mesmo tempo em confronto e ao mesmo tempo em solidariedade. Sem isso é impossível. Eu lembrava, quando entrei na Faculdade de Medicina, havia cerca de 11 áreas disciplinares. Depois estavam divididas em 35 disciplinas mesmo, que era basicamente o número de disciplinas do curso de Medicina. Ora bom, hoje a Faculdade de Medicina tem 101 áreas científicas. Tem centenas de unidades curriculares. Centenas, eu diria milhares de unidades curriculares. Se somarmos ao curso de Medicina, os outros programas todos de formação contínua, de mestrado, de doutoramento, etc. No próprio curso de Medicina, existem centenas de unidades curriculares optativas. Portanto, isto dá um bocadinho a ideia da complexidade que, de facto, todo o sistema veio a ter. Eu falo em 101 áreas científicas, mas tenho a certeza que dentro de uns anos
vão ser 150 ou 200. Hoje a Faculdade de Medicina, se for a dividir os seus docentes em tempo integral, por essas 101 áreas, enfim, eu posso lhe garantir que há uma série de áreas que já ficam sem docentes. Porque a Faculdade de Medicina não tem, reconhece que é uma área disciplinar científica importante, mas não tem ninguém para a cultivar. Bom, e é claro que poderia, se eu juntar nas outras áreas científicas destas escolas que aqui estão, todas juntas, facilmente chegaríamos às 200 áreas, hoje já importantes, do ponto de vista, digamos, da saúde. Como é que se consegue, então, ultrapassar essa questão? E jamais, e nenhum estudante vai ter hipótese, sequer, às vezes, de conhecer pela rama cada uma destas áreas. E, no entanto, todas elas são importantes, todas elas se interligam. Eu depois dividi, por uma questão de simplicidade, estas áreas científicas em 3 grandes áreas. Uma área de ciências biomédicas, e então temos lá imensas áreas nas ciências biomédicas. Outra área de ciências e tecnologias de saúde, onde entram também, digamos, todas as áreas mais ligadas ao que eu chamaria os laboratórios secos, a primeira os laboratórios úmidos, e depois as grandes áreas de ciências médicas, daquilo que são os especialistas, a ordem dos médicos, etc., que mesmo assim, certamente também precisam de evoluir muito e de acrescentar novas especializações. Portanto, a questão da comunicação, da humildade. E já agora só mais uma coisinha, é que hoje o conhecimento não está já, digamos, o melhor conhecimento, nem sequer está nas academias. O melhor conhecimento está, se calhar, nas empresas que têm departamentos de investigação bem mais importantes que os departamentos de investigação das universidades. Hoje, as universidades, obviamente, continuam a ser espaços de liberdade, espaços de inovação, espaços de envolvimento importantes, mas eu posso dizer que a Faculdade de Medicina tem, para cada docente que tem a tempo inteiro, tem 6 a tempo parcial. Mas deixe-me retomar a questão da comunicação, só porque, como vês, estamos aqui a chegar mesmo ao fim. Eu vi a Cristina Prudente, quando eu fiz esta questão, fez um gesto muito positivo, no sentido que considera que é importante. Ela falha atualmente? A formação em comunicação em saúde? Nós fazemos um esforço muito grande para que ela não falhe, para que ela exista, em termos do que é a formação. Constatamos que às vezes na prática ela falha. Às vezes na prática constatamos... E falha diretamente na formação? Na formação nós fazemos um esforço para que ela não falhe. Nós achamos que ela é muito, muito importante cada vez mais. E quando se fala em robótica, nós fazemos um esforço no sentido contrário, da humanização, como diz o professor Altamiro. Na comunicação com os utentes, com os doentes, com os outros profissionais em equipa. Isso é fundamental, a humanização. Se não tivéssemos tido capacidade para trazer à praça pública médicos que conseguiram comunicar, tranquilizar e informar a população durante a pandemia, teríamos tido outros resultados? Penso que sim. Estou convencida que sim, acho que sim, afirmo. Na minha opinião, sim, claro que sim. Isso é fundamental. Tenho aqui uma pergunta, Luís Carvalho, vou deixá-la para si, ela foge um bocadinho ao curso que estávamos a tomar, mas eu recebi agora e, portanto, não quero deixar também de lhe dar feedback. O João Pedro Moraes de Sá diz: as novas tecnologias, a inteligência artificial são o futuro, mas onde fica a formação académica, na formação académica, a componente relacional e humanização de cuidados não só hospitalares, mas também em ERPIs e em apoio domiciliário. Ou seja, já falámos um pouco disso, mas no fundo vou tentar traduzir dentro daquilo que é a minha percepção desta pergunta, se há ou não também formação para capacitar aqueles que poderão não ir para os centros de saúde, poderão não ir para os hospitais, mas ficarão dedicados a cuidar de pessoas em lares ou em apoio domiciliário. Sim.
cada vez mais as instituições de ensino superior capacitam os seus estudantes da área da saúde para essas áreas. Por exemplo, na Escola Superior de Enfermagem do Porto, os nossos estudantes têm atividades clínicas, têm formação teórica e atividades clínicas em todas as valências que hoje existem no Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, os estudantes fazem ensino clínico em unidades de cuidados continuados, de internamento, fazem ensinos clínicos em unidades seja de convalescência, de média e de longa duração, portanto, temos essas valências, também em SCCIs. Portanto, a formação abrange todas as áreas que, de alguma forma, têm um potencial elevado de que estes nossos profissionais... E sente receptividade por parte dos mais jovens a seguirem essas áreas? A receptividade vai-se criando. Na verdade, todos os estudantes que entram na área, nos cursos da saúde, vêm com aquela ideia da saúde ligada aos helicópteros, às séries de televisão, uma saúde muito tecnológica, mas progressivamente eles vão aprendendo ao longo do curso de que a saúde que mais releva é aquela do contacto com as pessoas, que ao longo da vida vão tendo necessidades especiais e para isso o nosso papel... isso ajudaria, por exemplo, durante a formação, existirem mais estágios e atividades práticas em lares ou apoio domiciliário? Nós temos. 50% da formação em enfermagem, cumprindo a diretiva comunitária, é em contexto clínico, em contexto real das práticas, para além das atividades laboratoriais, mas 50% é em contexto clínico e abrange essas áreas de cuidados continuados de curta, média e longa duração. E chegamos ao fim do nosso tempo para responder a esta pergunta: que trabalhadores em saúde queremos ter em 2033? Num breve resumo, eu diria que esses trabalhadores terão de se adequar àquilo que vai ser a população dentro de 10 anos, certamente com pessoas bem mais idosas, com menos jovens, capazes de tratar de nós, que estamos a caminhar para esse envelhecimento e, portanto, para além da tecnologia, haverá também esse lado, mas há certamente também aqui uma saúde que será certamente mais completa, em que não haverá necessidade de recorrer a exames no bolso e que poderemos todos nós caminhar com aquilo que é o nosso historial de saúde perante o médico, que poderá avaliar-nos não só naquilo que são os sintomas presentes, mas também em tudo aquilo que são dados recolhidos ao longo da vida, e isso certamente levará também a uma visão mais multidisciplinar. Há, portanto, aqui uma série de desafios em que não se esquece a humanização. Essa, sem dúvida, será uma parte essencial, mas aí eu diria que não é o futuro, é desde sempre uma das prioridades e, portanto, é só continuar a olhar para ela da melhor forma. Eu agradeço a todos a presença. Jorge, thank you. Muito obrigada não só aos que estão no palco, mas também a todos que acompanharam com atenção estas interessantes conversas. Da minha parte, eu despeço-me e dizendo que foi um enorme prazer estar aqui. Xavier Barreto, muito obrigada também pelo convite.